Fala, rapaziada do Legado Zulino, né? Você também, meu amigo, aí torcedor dos clubes. Rapaziada, eu peço desculpas para vocês por não ter postado o vídeo mais cedo, né? Eu tive um problema aqui, cara. Eu juro pra vocês, eu tô ficando meio doido, né? Só pode. Eu achei que eu tinha postado o vídeo, cara. Eu achei que eu tinha postado o vídeo e não postei. Aí não adianta mais postar, né? Então vou fazer esse aqui e vou postar e vai valer como um compilado pro vídeo dos dias. Mas o vídeo estava gravado, gente, prontinho. Eu acabei esquecendo de postar um monte de coisa pra fazer. Rapaziada, um dia corrido hoje, então peço desculpas pra vocês, tá? Mais uma vez. Uma situação aqui que eu quero muito passar pra vocês é: se você, meu amigo, tem interesse em patrocinar os nossos vídeos, tá? No primeiro comentário fixado tá o link do meu WhatsApp. Entre em contato comigo, por favor, cara. Entre em contato comigo só se você tiver interesse em fechar um negócio, tá? Aqui no canal, em anunciar o seu produto aqui no nosso canal, tá bom? Não entre em contato para falar sobre assuntos colaterais, né? Se você quiser falar sobre assuntos colaterais, você assina o grupo que nós temos aí, que aí a gente fala sobre assuntos referentes ao Clube do Remo, tá? Apenas R$15 mensais. Um ano você ganha um boné desse aqui, tá? Um ano de mensalidade contínuo você ganha, não é sorteio, você ganha um boné desse aqui do Legado Zulino, porque você é um membro fiel, um ano aqui no canal, tá? Bom, então é isso. Primeiramente, rapaziada, falar um pouco sobre o time do Fluminense, né? A informação que eu tenho, falei pra vocês que iria atrás dessa informação, né? A informação que eu tenho é que o Fluminense não vai poupar jogadores, tá? Se poupar vai ser um ou dois, no máximo. A tendência é colocar o time titular amanhã contra o Remo. Isso vai dificultar um pouco a nossa missão, que já era difícil, né? Já era complicada. E honestamente falando pra vocês, nem me agradaria muito o Fluminense colocar um time reserva, porque esses caras de reservas quando entram, né, eles entram dando a vida. Vai que amanhã o time titular do Fluminense tá um pouco mais cansado, né? Não sei. É claro que eles vão ter um bom público amanhã no Maracanã, né? Torcedor do Fluminense que vai pro Maracanã vai querer ganhar do Remo, isso é um fato. E a gente tem que estar preparado para pelo menos tentar pontuar nesse jogo. A matemática do Remo, rapaziada, ela é uma matemática bem simples. O vídeo, inclusive, que eu soltei, era mais ou menos falando sobre isso, né? Era treta entre a mídia alternativa, né, e a mídia tradicional, e também sobre esses números aí. Acabei não soltando, desculpa para vocês. Vou ver se eu faço amanhã esse vídeo e solto para vocês aqui, tá? 2 vídeos, esse mais outro. E aí a gente tem pela parte da tarde o jogo do Remo, e aí é só jogo do Remo, tá bom? Vou ver se eu consigo soltar ele por volta das 8, 9 horas da manhã. E aí por volta das meio-dia a gente solta o vídeo do pré-jogo. E aí tem um jogo do Remo amanhã, né? Eu sei que vocês gostam do nosso trabalho, vai ficar um pouco enjoativo você ficar vendo a minha cara, mas é importante, cara. É importante a gente trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E assim, rapaziada, eu tava vendo aqui a matemática do Remo. Ela é a matemática básica, né? O Remo precisa de 22 pontos para escapar do rebaixamento. 45 pontos nessa temporada vai escapar, tá? Eu garanto isso para vocês. 45 pontos um time vai escapar do rebaixamento. Você sabe quantos pontos o Atlético Mineiro, que foi o 11º colocado do ano passado, conseguiu para escapar do rebaixamento? E, logicamente, se classificar para a Sul-Americana, esse ano o 11º colocado garante vaga, tá? Independente se tiver campeão ou não, o 11º colocado garante vaga. Ano passado o Atlético Mineiro, com 48 pontos, ficou na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Fazendo uma matemática básica, tá? O Clube do Remo precisaria de mais 25 pontos para 48 pontos. Quem sabe sonhar como 12º, um 11º ou um 13º lugar. 25 pontos. O Clube do Remo tem em disputa ainda 45 pontos. Seria a perca ali de 20 pontos. E aí o Clube do Remo não só escaparia do rebaixamento, como se classificaria para um torneio internacional. O primeiro da sua história, né? O Remo poderia ter disputado a Mercosul de 1997, se eu não me engano, né? Se não tivesse pipocado na final e perdido para aquele time horrível do Rio Branco do Acre, né? Aí seria a primeira competição internacional do Remo. Mas acho que a Sul-Americana, eu estava vendo inclusive a Sul-Americana desse ano,
Muita gente menospreza a Sul-Americana, né? Inclusive, esses clubes aí, a maioria falidos aí, São Paulo, Grêmio, Internacional, Vasco, esses clubes menosprezam a Sul-Americana, né? Se classificar para a Sul-Americana é um desespero. Não. Desespero é jogar uma Copa Verde, irmão. Desespero é jogar uma Copa Verde. Isso que é desespero. A Copa Sul-Americana, uma vitória é 350 mil dólares. R$1 milhão na cotação atual. Gente, uma vitória. Tem a cota de participação, inclusive, né? Já são 6 jogos, né? Digamos que o Remo ganha os 3 em casa. 3 milhões no mínimo garantido, sem contar a vaga para os playoffs ou, logicamente, para as oitavas de final. Eu tava vendo a Sul-Americana desse ano, tem só Boca Juniors e São Paulo nas quartas de final. Provavelmente Vasco e River Plate numa outra semifinal, numa outras quartas de final. Santos e Atlético Mineiro, se eu não me engano. E... cara, é mais outros times, eu não tô lembrando agora de cabeça, mas é outro time tradicional também, né? Deixa eu colocar aqui para ver se eu lembro, mas são times tradicionais que estão na Copa Sul-Americana, cara, desse ano. É só time tradicional mesmo, né? É Cienciano e mais um outro time aí que eu não tô lembrando. Aqui, ó. Tá aqui, eu vou ler para você. Cienciano e Torque, tá? O City Torque lá do Uruguai. Santos e Atlético Mineiro, São Paulo e Boca Juniors, né? City Torque, Cienciano e provavelmente River Plate e Vasco. Essas são as quartas de finais da Copa Sul-Americana. É um torneio que sim, tem que ser levado em consideração, e pro Remo seria um absurdo, né? O êxtase do êxtase, né? Salvaríamos a temporada e salvaríamos a temporada do ano que vem. Porque você tendo uma Sul-Americana para disputar, automaticamente você se livra de jogar a Copa de Várzea, né? Amanhã tem um vídeo mais explicativo para vocês sobre isso. Não tá tão difícil. É claro que vocês vão vir aqui falar, mas com o Del N fica difícil acreditar e tal. É verdade. E é aquilo, né, cara? Se perder amanhã, tem que demitir ele amanhã. Porque se for para demitir ele faltando 10 rodadas, aí não adianta mais. Se tiver que demitir esse cara, num caso de derrota amanhã, tem que demitir esse cara amanhã, para ter um novo ânimo, né, contra o Coritiba e contra o Flamengo. Mas eu acho que isso não vai acontecer, então nem vou ficar batendo muito nessa tecla aqui. Sobre o time do Remo, né, o Remo viajou para o Rio de Janeiro, aonde vai enfrentar o Fluminense. E a tendência é que tenhamos Marlon e Chamba na zaga. Além disso, teremos Vitor Bueno no meio de campo, tá? No lugar do Zé Ricardo a princípio. A princípio, tá? Eu não me surpreenderia, já falei para vocês, eu não me surpreenderia se o Vitor Bueno entrasse no meio de campo no lugar do Leonel Pico. Eu não me surpreenderia. Mas como o Zé Ricardo tá fazendo meio que a função que o Vitor Bueno faz em campo, provavelmente é o Zé Ricardo que vai deixar o time, tá? Provavelmente. Mas vamos ver aí, né? Porque o Condé vai inventar aí para esse jogo. A verdade, gente, é que é um duelo muito complicado para o Remo, né? Historicamente, o Fluminense sempre foi um adversário difícil para o Remo. Esse duelo não acontece no Maracanã há mais de 40 anos, se eu não me engano. Só que a última vez que o Remo foi no Rio de Janeiro, ele voltou de lá com uma vitória, né? Que foi contra o Botafogo. O Remo teve 2 jogos desse Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. 2 jogos. Um contra o Flamengo, né? A gente tomou só 3 no lombo lá. E depois a gente teve a vitória em cima do Botafogo. A vitória épica em cima do Botafogo. Quem sabe amanhã também não pode ser um dia de vitória épica, né? A gente ganhar o jogo de amanhã e conquistar aí mais uma vitória na competição. Vencendo amanhã, o clube do Remo ficaria a 6 vitórias da permanência. A 7 de quem sabe uma vaga na Sul-Americana. Vai depender muito do time do Remo, né? Seriam 14 jogos para o Remo conquistar 7 vitórias, né? Caso vencesse amanhã, para conquistar a vaga no torneio internacional. Não só escapar do rebaixamento. Eu sei que vocês vão falar aqui nos comentários, Wayne, escapar do rebaixamento já é uma grande vitória pelo monte de cagada que esses caras fizeram esse ano. Sim, eu concordo também com vocês. Eu concordo. Mas, cara, eu queria muito, honestamente falando para vocês, classificar para a Sul-Americana, cara. Eu queria muito. Primeiro porque é uma expectativa a mais pra gente no ano que vem, né? A gente nunca jogou essa competição,
ver o Remo ali nas bolinhas da Conmebol, né? Sendo sorteado ali para um grupo na Sul-Americana. E segundo, o mais óbvio de todos, não jogar a Copa de Várzea, que eu tenho certeza absoluta que esses caras vão querer jogar essa merda no que vem. Eu não quero jogar essa competição nunca mais. E quando for desse jeito aí, e eu vou dizer uma coisa, hein? Vai flopar aquela Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, vai flopar tudinho. Não tem investimento, são jogos de baixíssimo nível, né? Ah, mas o Remo jogou, os mucurentos, né? Retardados aqui. Ah, o Remo jogou a Série D, jogou, irmão, jogou. A realidade do Remo é outra. Você não entendeu isso ainda? A realidade do Remo é outra. Você é um clube de baixo escalão. Você torce para um time de baixo escalão, um time de Série C e Série D. Você torce para um time. Você tem que comemorar mesmo desesperadamente Copa de Várzea, comemorar desesperadamente Parazão. Você tem que comemorar mesmo. Eu não. Eu tenho que pensar numa coisa maior. Eu tô na elite do futebol brasileiro. Então, não me venha com esse comentário ridículo, patético, né? Comentário de quem tem um QI super negativo. Não venha com esse comentário que você vai passar vergonha aqui nos comentários, tá? Não me venha com isso. Aliás, tem mucurento que parou de comentar aqui, né? Um tio mucurento aí, ele tá com tanta vergonha. Eu não sei por que esse cara sente vergonha, que ele nem bota o nome dele nos comentários. Ele nem bota a foto dele. Tem vergonha de quê? É porque é muito escroto ser bicolor, mano. É muito escroto. Amanhã os caras podem ficar virtualmente desclassificados, né? Se perderem amanhã pro tal de Ituano, né? Que é também um time horroroso. Eu não duvido nada da Mucura amanhã ganhar lá, tá? Por isso que eu não tô nem encarnando, não tô nem zoando. Não duvido nada, mas é isso, né? Deixa eles com o sonho deles. O sonho deles é o nosso pesadelo. Coloque sempre isso na sua cabeça, torcedor do Clube do Remo. O sonho deles é o nosso pesadelo, tá? Deixa aí nos comentários aí. Até o próximo vídeo. Valeu!